pessoal, estamos começando o 38º Raising Talks, rumo aos 100 episódios. E hoje, Ferrari, a gente vai falar com um cara que é mega empreendedor e está atuando na área de texto, o que é uma forma bem interessante para os nossos Raisers, né? Mas também é um tremendo influenciador no Instagram, né? Pô, também. A quantidade de stories que ele passa lá dentro, envolvendo o pessoal, botando fogo na turma. Exatamente. Ele é o Matt Montenegro, é empreendedor, já vendeu 3 diferentes startups, e inclusive é uma referência no setor por ter ajudado a fundar o San Pedro Valley, né? Que é a comunidade de startups na região metropolitana de Belo Horizonte. E hoje é fundador e CEO da Pingback, uma plataforma focada em texto, que une o modelo de assinaturas com newsletter para que você seja ouvido. Matt, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo. Cara, muito obrigado. Primeiro, aproveitar aqui para agradecer o convite e já pedir desculpas antecipadas, pelo eco que vocês estão ouvindo aí. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem. Isso acontece porque a gente acabou de mudar aqui para o escritório novo. Ele é completamente pelado e vazio, como vocês estão vendo aí, né? Então é por isso que está com um pouquinho de eco. Espero que dê para corrigir um pouquinho e vocês me escutem bem aí durante essa nossa conversa. Obrigado pelo convite. Privilégio meu estar aqui conversando com vocês. Show de bola, Matt. Significa que você está empreendendo de novo em movimento. Continua, isso que importa. Exatamente. Então, Matt, eu queria começar a nossa conversa aqui. Tem vários temas muito legais que eu quero trazer para a conversa hoje, mas conhecendo um pouco da tua trajetória no mundo das startups. Você já esteve à frente de algumas, teve a oportunidade de concluir esse ciclo, né? Como a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar o papo. E eu queria saber se a gente pode dizer que você é um legítimo empreendedor em série, né? Como a galera define. Cara, na verdade, eu definiria de uma forma um pouquinho diferente. Vou explicar por quê, tá? Eu entendo o conceito que o pessoal usa, né, de empreendedor serial, né, ou empreendedor em série. Talvez eu me enxergue de uma forma muito mais simples. Eu me enxergo como um empreendedor por vocação. A minha vocação é empreender. Então, mesmo que eu conclua ciclos empreendendo, sejam eles, né, de sucesso ou não, ou seja, pode ser que eu esteja empreendendo e esse negócio não dê certo, pode ser que eu empreenda e esse negócio dê tão certo ao ponto de uma outra empresa querer comprar, ou de eu entender, tá tudo bem, eu entender que é o momento de encerrar esse ciclo. Então, na verdade, eu me sinto muito mais como empreendedor enquanto vocação do que como algo, vamos dizer assim, nossa, tipo, né, eu sou um cara que vai fazer tudo em série, aquele motor, aquela máquina, aquele exterminador do futuro. Mas não me vejo assim, me vejo mais não, cara. Eu gosto de empreender, é uma parada que eu me sinto bem fazendo, eu me sinto, assim, entre aspas, né? Me percebo vocacionado a isso, né? E eu sei que não tem muito glamour, mas é mais ou menos assim que eu me vejo, na verdade. Show de bola. Ficar botando empreendedor serial no LinkedIn é só para chamar atenção para você, né? Tipo, esse objetivo que tá querendo fazer, né? Isso. O cara é uma metralhadora de empreender ou qualquer coisa do tipo, né? A gente usa isso. Ou talvez seja outra interpretação, né? O cara, de repente, fabrica tanto inimigo que o pessoal bota para fora rápido, né? Pode ser também. E dentro dessa visão, Matt, a gente tem aqui em Florianópolis, né, uma comunidade bastante ativa de startups, né? É um ecossistema referência nacional. E você participou da fundação de um ecossistema que também é referência no Brasil e até fora, que é o San Pedro Valley, né? Aí em Minas. Como é que foi participar da criação dessa comunidade desde o início? Cara, isso é até muito legal que você está falando. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma história muito massa com Florianópolis. Por detalhes, eu e meu sócio, né, eu e Gabriel, nós não estamos hoje em Florianópolis empreendendo. Nós estivemos em Florianópolis no começo do ano com a intenção de nos mudar, mas a gente acabou não mudando, a gente acabou permanecendo em Belo Horizonte. Mas antes disso, inclusive, nós dois tivemos uma experiência em Florianópolis. Quando a gente teve outros negócios, a gente se encontrou numa aceleradora chamada Darwin. Enfim, a gente teve uma experiência bem legal. E eu ainda tenho uma história mais antiga com Florianópolis, porque eu já tentei ser jogador de tênis. Joguei tênis para competição quando eu era muito mais novo, né, quando eu tinha menos de 18 anos. Eu morei alguns meses em Florianópolis, eu treinei aí bastante, inclusive. Enfim, conhecia a cidade, etc. Não toda, né, mas enfim, conhecia a cidade naquela época.
Me impressiona como que desde, sei lá, 2006 até hoje o transporte público continua igual, mas piadas à parte, piadas à parte, é uma cidade pela qual eu tenho um carinho muito grande, que eu gosto bastante, flerto muito, mas sigo aqui em Belo Horizonte, né, porque assim me foi destinado, né. Cara, falando de Belo Horizonte é uma cidade muito interessante, ela é uma cidade com uma diversidade legal, ela tem algumas características parecidas com Florianópolis, né, tirando a questão do tamanho, que é uma cidade muito maior, né, porque é uma capital que tem aquilo que a gente chama de conurbação, né, quando ela cresce bastante, ela, né, vai invadindo, né, o território, o perímetro de outras cidades, então a gente tem uma grande região metropolitana, uma região metropolitana de em torno de 5 milhões de habitantes, alguma coisa por aí, né, para não errar tanto o número aqui no total, né, então é como se fosse uma grande massa gigantesca aqui de gente colada uma na outra aqui, apesar de terem cidades diferentes. Mas Belo Horizonte é uma cidade, não nesse sentido, no sentido de outras vocações, muito parecida com Florianópolis. Em quais sentidos, por exemplo? Ela se parece com Florianópolis no turismo de negócios. A Florianópolis, por incrível que pareça, também é uma cidade vocacionada para o turismo de negócios. Ela executa muitos eventos nesse segmento. Belo Horizonte também. Mas aqui, sobretudo porque nós não temos mar, né? Nós temos outras coisas, então a gente tem essa vocação, né? Eu tinha essa vocação para o turismo de negócios. Outra coisa que Belo Horizonte tem, que também se assemelha com Florianópolis, só para a gente sempre estar traçando um paralelo, é que a gente tem boas universidades, não só as públicas, mas as privadas também. Então a gente tem FGV, a gente tem Fundação Dom Cabral, a gente tem Getúlio Vargas, a gente tem IBMEC, nós temos aqui a Universidade Federal de Minas Gerais, que é muito boa, inclusive extremamente premiada nas suas engenharias, não é muito diferente, né, da engenharia e também de cursos semelhantes, né, de disciplinas semelhantes aí da Universidade Federal de Santa Catarina, que fica em Florianópolis. Então, você percebe que tem coisas muito semelhantes nesse sentido. Então, a Belo Horizonte, ela tem essa vocação de negócios, ela tem uma vocação de abrigar boas instituições de ensino. Essas instituições de ensino, elas produzem bons profissionais. Belo Horizonte é um excelente celeiro de bons profissionais para o mercado de trabalho, não só para Belo Horizonte propriamente dita, mas para o resto do Brasil como um todo. E a gente não fica por aí, né? A gente vai continuar crescendo nesse caminho, vamos evoluindo. Então, a gente tem uma cidade que minimamente aprazível de se viver, com custo de vida bem razoável, parecido com Florianópolis, aí já com algumas pequenas diferenças, mas não vou entrar aqui no detalhe, porque Florianópolis é uma ilha, então tem uns detalhes, né, que encarecem, inflacionam alguns preços, mas não vou entrar nesse ponto. E a gente vai evoluindo. Então a gente tem uma cidade aprazível, a gente tem uma cidade que tem uma massa minimamente significativa de turismo de negócios, a gente tem uma produção, um bom celeiro de bons profissionais, e essas coisas vão se encaixando, você percebe? Bons profissionais querem trabalhar onde tem qualidade de vida, onde tem, né, você consegue, o salário que você recebe ali sobra, você consegue economizar, e você consegue ter uma qualidade de vida bem razoável, né, que seja minimamente segura, essas coisas todas que a gente está bem cansado de saber, né? Então, Belo Horizonte, com esse perfil, ela se tornou uma cidade, vamos dizer assim, interessante, assim como Florianópolis, interessante para abrigar outras coisas, né? Então, aqui a gente já foi assim, o centro dos bancos no Brasil, a gente já foi um grande polo de moda, um polo têxtil muito forte, não é tão mais, mas já foi. E Belo Horizonte foi assim, se vocacionando para outras áreas, etc., muito por causa da sua produção de talentos, de pessoas muito bem formadas aqui. Então, você pode perceber que a gente tem aqui uma cultura forte, então nós temos bandas extremamente reconhecidas no cenário nacional em diversos estilos diferentes. Uma banda não deixa de ser uma startup, né, no início. Não, é muito parecida, né, a formação de uma banda é muito parecida com uma formação de uma startup, né, por assim dizer. Então, você percebe que aqui a gente tem né, uma massa cultural, vamos falar assim, é muito interessante que assim, tem um prestígio por criar coisas novas, criar coisas diferentes, né, um cenário criativo propício, né, de uma maneira geral. Então, veja, eu estou falando de polo têxtil, polo de moda, então estou falando de cultura, música também relacionada diretamente à cultura. Aí você tem um cenário de publicidade, que aqui foi muito forte, né? O cenário de publicidade aqui em Belo Horizonte era um dos mais fortes do Brasil,
vocês devem se lembrar até quando deixou de ser, também não vem muito ao caso, mas nós sabemos que houve uma crise muito forte no setor publicitário por volta de 2005 para 2006, o que trouxe, né, entre aspas, figurativamente falando, uma miséria muito grande para esse segmento, especialmente aqui na cidade. Mas você vê que a gente tem um coração criativo, uma mente, né, que tem uma mente pensante, bons profissionais, uma cidade aprazível. Então você vai juntando todos esses elementos e você vai criando uma massa de bolo ali interessante, né? Você vai criando um ambiente propício, né, para abrigar coisas, né? E uma dessas coisas, né, ou seja, você vai gestacionando, né? Você vai parindo ali alguns filhos. Um dos filhos que todo esse conjunto, entre aspas, pariu, foi o San Pedro Valley. Então, percebe, tudo isso que eu estou falando aqui não é de graça, não é à toa, porque faz sentido. Veja, boas pessoas formadas em negócios, boas pessoas formadas na área de humanas, pessoas muito criativas, uma cidade razoavelmente boa de se viver, que o pessoal gosta, né? É uma cidade agradável mesmo, né? Tem uma boa culinária, um centro culinário espetacular, né? Foi um bom polo têxtil, né? E assim vai. Então você vai construindo essas coisas, você vai pegando isso e vai assim, pô, faz algum sentido, né? É uma cidade que tem talentos, né? Que tem o que entregar, né? Vamos falar assim, para a sociedade. E as startups, elas apareceram nesse caminho, né? As startups, elas apareceram nesse caminho. O São Pedro Valley, o que é, assim, o que é? Ela é uma organização, é uma associação? O São Pedro Valley, ele começou da seguinte maneira, aí assim, cortando tudo para o caminho mais curto possível, eu fiz esse caminho mais longo, porque eu acho que é legal, porque às vezes fica parecendo que é só fazer assim e apareceu, né? Então, eu não vou usar eu vou parafrasear um dito que é tipo assim, nós estamos, né, sobre ombros de gigantes, né, de pessoas que construíram coisas enormes antes da gente. Então, São Pedro Valley, aí sim, ele surge com um par de jovens que estavam empreendendo na área de tecnologia, algo ainda raro, né, algo escasso na própria cidade, também no Brasil ainda era algo pouco falado, apesar de a gente conhecer alguns casos e tudo mais. Esses meninos começaram a empreender, vieram trabalhando em uma startup ou outra, alguma coisa muito rara que tinha aqui, eles resolveram empreender, né, o seu próprio negócio, e quando eles saem dessas empresas para empreender, para começar a empreender, outros se juntam, né, seja amigos, conhecidos, e também começam seus próprios negócios. Nessa brincadeira toda, né, ou seja, nessa onda de começar a empreender e fazer uma própria startup, vamos chamar assim, começaram as brincadeiras. Aí, por que isso aconteceu? Eu vou explicar. Belo Horizonte funciona assim, a gente tem uma região de negócios que é chamada Centro-Sul, a região Centro-Sul da cidade. E o ponto mais nobre, né, de onde você faz negócio aqui se chama Savassi, tá? Onde tem um metro quadrado mais caro né, de Belo Horizonte, é nessa região que chama Savassi, onde, né, o turismo de negócios vem. Quem não tem grana vai para os lugares, né, mais próximos a Savassi, né, outros bairros. E esses meninos, eles se alocaram num pedaço de um bairro chamado São Pedro. Então, esse bairro São Pedro, que é colado na Savassi, literalmente se atravessa a rua, né, atravessa a avenida do contorno que chama aqui, você está dentro da Savassi, atravessou para fora, num pedaço ali, você está no bairro São Pedro. E os meninos, nessa brincadeira, começaram a chamar de San Pedro Valley. Quem cunhou esse termo, se a gente pudesse pegar, tecnicamente falando, foi o Matheus Bicalho, que é cofundador da Hotmart. Ele que fez essa piada que caiu nas graças, né? A gente fizemos alguns tweets, na época ninguém conhecia Twitter, só a gente, fizemos alguns tweets de brincadeira com relação a isso, fazendo piada. Uma jornalista de um site muito conhecido chamado The Next Web, a Ana Heim, na época, ela viu isso, fez uma publicação contando sobre algumas startups que existiam aqui, né, falando sobre São Pedro Valley, e isso ganhou repercussão nacional, foi aparecer no Manhattan Connection, né, esse programa já bastante conhecido da Globo News, e aí o negócio virou, entre aspas, sério. Porém, não é uma organização, não é uma associação, nunca foi, já que quiseram fazer como sendo uma associação formal, nunca foi. É uma parada completamente orgânica, super bagunçada, mas isso que dá vida para ela, porque tem empreendedores de diversas gerações diferentes, que têm pensamentos diferentes, que são, entre aspas, dissidentes, né, no sentido de como eles pensam e para onde eles querem ir, e essa é a beleza, né, a feiura maravilhosa do negócio, porque é uma comunidade orgânica, viva
e que se mexe por si, entendeu? Não precisa ter uma, vamos chamar assim, uma liderança, né? Um organismo vivo. Então, aqui tem que mais de 400 startups, ou, não sei como é que está hoje o número, tem que ver aí pela taxa de mortalidade, mas a gente tinha quase 400 startups na região metropolitana, tá? Não só Belo Horizonte. Nessa região metropolitana, a gente tinha aí por volta de 400 startups até 1 ou 2 anos atrás, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos aí hoje, mais por questões políticas, no sentido macro, né? Ou seja, crise de 2014 para 2015 foi muito, né, puxado para a gente, e agora também essas situações desafiadoras que a gente tem vivido podem ter afetado um pouco esses números. Resumindo, tentando não ser tão prolixo, é mais ou menos essa história de como o São Pedro Valley começou. Não, a gente sabe que é difícil contar uma história tão cheia de idas e vindas, né, Matt, de forma concisa. E eu quero aproveitar um gancho que você colocou, né, de que, na verdade, esse aspecto orgânico que São Pedro Valley tem, e meio bagunçado, meio desestruturado, que é o que dá vida, traz muito a gente para a visão do que acontece dentro de uma startup. Agora, fechando o zoom da coisa, né? Que é justamente quando você constrói uma solução, e a startup é algo que inova em alguma coisa, né? Entrega uma proposta de valor diferente do que aquelas que estão sendo entregues, acabam tendo o desafio de se posicionar, de contar isso para o mundo, né? O São Pedro Valley encontrou uma alternativa orgânica para ser comunicado. E as startups precisam encontrar alternativas deliberadas para comunicar. E a gente, às vezes, percebe que as startups estão muito preocupadas em validar sua proposta de valor, em extrair do mercado aqueles indicadores que vão orientar o caminho delas, e acabam se afastando um pouco do objetivo de comunicar o seu propósito, aquilo que realmente faz elas transformarem o mundo. Quando que você acha que é o momento de comunicar o propósito da startup e não tão ficar preso à proposta de valor e aquilo que você troca por dinheiro, digamos assim? Cara, assim, meus 2 centavos, eu sou formado em publicidade, então talvez eu dê uma visão muito romântica, ou não, né, talvez até muito pragmática, para ser antagonista daquilo que eu tenho formação. Minha opinião, muito honesta, cara, e vindo também com o meu background de produto, é que o propósito daquilo que você faz, ele tem que ser percebido na entrega. Ou seja, quando você entrega o seu produto, pode ser um MVP, cara, as pessoas vão sentir, elas vão sentir, entre aspas, tá, figuradamente, obviamente, a alma daquilo que você está querendo desenvolver, da sua intenção, do que você quer com aquilo. Então, fica muito claro desde o começo se você está preocupado com uma transação financeira, se você está preocupado só em, tipo, isso aqui é um negócio, eu vou crescer, fazer assim, e tal, e pronto. E não, se aquilo ali você sente uma vocação, você sente uma inspiração, pô, aquele negócio te toca de um jeito diferente, entendeu? Você percebe isso na hora, entende? Então, eu acho que assim, é possível quem está usando como cliente sentir isso na maioria das vezes quando ele está usando um produto. Então, assim, cara, meu Deus, poxa, isso aqui realmente tem um significado diferente que só um meio muito transacional. Não que um seja melhor que o outro, entende? Não estou falando que um está certo, o outro está errado. Contudo, eu acho que quando nós estamos desenvolvendo um produto, colocando ele no mercado, se você não tem muito claro para onde você quer chegar, que é o seu propósito, para que você está fazendo isso, né? Qual que é o motivo desse negócio existir? Né? Então, qual que é a razão? É para você ganhar dinheiro? Você vai refletir isso, mesmo que você não perceba, você vai refletir que você só está a fim de ganhar dinheiro. E veja, ganhar dinheiro é extremamente importante. Nós fazemos negócio para ganhar dinheiro, né? Não podemos romantizar demais. Isso existe mesmo e é assim que funciona a vida. No entanto, tipo, quando a gente está construindo alguma coisa, pô, é só isso, só funciona dessa forma, não tem mais nada e acabou. Ou não, você tem um propósito realmente por trás daquilo, poxa, é algo que você é apaixonado, é algo que você estudou e gostou, é algo que você quer trazer disrupção, ou é algo que você quer mudar a forma como faz, entendeu? E você mostrar isso na sua proposta de valor, entendeu? Então, o propósito, ele está muito mais relacionado, né, a você ter clareza do que você está fazendo, né? E isso é percebido até razoavelmente fácil, né? Facilmente percebido de maneira razoável por aqueles que estão usando esse produto. Você percebe que tem um propósito ali por trás. Um exemplo muito besta, eu não gosto de usar a Apple como exemplos, mas acho que é válido. Muitos acreditam, né? Muitos falam isso, que depois que o Steve Jobs, né, faleceu, a Apple perdeu muito desse propósito. E muitos reclamam disso porque existe um reflexo pragmático nos produtos.
algumas coisinhas que jamais passariam aos olhos dele e que eram coisas que chamavam muita atenção dessas pessoas, mesmo às vezes elas sem perceberem tanto, e hoje elas percebem e sabem que era o dedo desse cara que potencialmente está fazendo falta hoje. Então, na minha visão, quando você está empreendendo, quer entregar uma MVP, alguma coisa assim no mercado, acho que precisa voltar umas casinhas, entre aspas, e fazer o seguinte raciocínio: cara, por que eu estou fazendo isso? Qual que é o motivo? Onde que eu quero chegar? Né? Qual que é o final dessa jornada, tipo, que eu me enxergo? E a partir daí, quando você volta, você consegue enxergar uma construção muito mais clara. Posso estar errado, mas assim, meus 2 centavos da minha experiência aqui é bastante humilde, tá? Sobre isso. Esse é um dos pontos que a gente tem batido com o pessoal, que a gente tem conversado com as startups e coisa parecida, que a gente tem uma mentalidade que vem muito daquele conceito do Lean Startup, de fazer um MVP, fazer uma entrega, jogar na parede da escola, vamos dizer assim, e começar a testar, fazer o Customer Development, fazer o desenvolvimento do cliente. E um dos elementos que a gente tenta chamar a atenção é que você tem um negócio na frente para ser feito, que é desenvolver uma audiência, desenvolver um público, envolver um grupo de pessoas que está envolvido com um problema que você está querendo desenvolver. E é uma das coisas que eu fico incomodado, porque eu vejo muita empresa fazendo MVP, mas que ainda não está dizendo por que está no mundo aquele MVP, por que ele está fazendo aquilo. E, quer dizer, ele não comunicou, ele não chegou e fabricou, né? Se a gente pegar um elemento, por exemplo, no caso da Apple, a gente tem um vídeo muito bom da Apple quando ele foi lançar aquele Think Different, né? Pensar diferente, que ele chega e diz assim, cara, a gente está fazendo produtos para pessoas que pensam diferente, antes mesmo de lançar os produtos que ele lançar em seguida. Quer dizer, ele fabrica toda uma história, toda uma narrativa em cima do processo de comunicação que ele está executando, onde o produto vai suportar o que ele está querendo fazer, né? Então, assim, é uma das coisas que a gente está chamando a atenção, porque eu acho que a gente está perdendo a oportunidade de fazer MVPs de construção de público, de audiência, para poder comunicar o que está querendo transformar. Sim, sem dúvida. Até um complemento ao que o Ferrari colocou, a gente até tem um jargão nosso aqui na Raise Hands, que é a audiência antes do produto, né? Que o fato de você desenvolver um público, de você trabalhar um assunto que as pessoas têm um interesse em comum, te ajuda também a aprender para desenvolver um produto melhor, né? Sem dúvida. Como que a gente pode traduzir isso em termos de produto, né? Para quem está assistindo a gente, sei lá, o cara quer montar uma startup, ele tem um interesse nesse sentido, ou qualquer outro tipo de negócio, né? Isso aqui a gente assim, tem um nome, entre aspas, técnico, que a gente fala que é comer a sua própria comida, ou seja, você precisa ser usuário do seu próprio produto, entendeu? Não vou dizer que precisa, mas é interessante que você seja. Por quê? Porque você vai estar em todas as pontas dele. Você vai sentir como é que é estar em toda a esteira, né, em toda a cadeia, vamos chamar assim, de valor que o seu produto ele é capaz de entregar, ou que ele se propõe entregar naquele momento. Acho que isso, assim, veja, vou me pegar como exemplo aqui, nunca é o melhor, mas enfim, é o que temos para hoje. É só para você ter uma ideia. Eu tenho minha própria lista de e-mail, por exemplo. Eu escrevo regularmente na internet desde 2012. Eu venho aprendendo a escrever na internet desde cedo entre aspas, né? Para a gente aí já são 8 anos, e 8 anos já não é nada, mas ao mesmo tempo, tipo assim, não é muito, né? Mas ao mesmo tempo também não é nada, né? Então já é uma história. Eu tipo, aprendi como é que escreve na internet. Eu venho da época que você sabe como é que você aprendia a fazer SEO, tipo, das antigas, que a gente fazia discussões de Black Hat que hoje nem se faz mais, do nível que era feito, entendeu? Das mudanças, né, da engine de busca do Google, enfim, da introdução mais pesada de anúncios, né, da inserção disso, de quando anúncios eram muito baratos, quando começamos a fazer anúncios no Facebook, etc. Então, a gente vem, né, eu venho de um momento onde essas coisas vieram crescendo e nós viemos aprendendo. Então, imagina, blogger, olha isso que loucura, tipo, eu sou da época que o Tumblr nasceu, acho que ninguém já nem conhece o Tumblr, mas de quando o Tumblr nasceu, minha conta original, eu já paguei minha conta no Facebook, mas minha conta original no Facebook é de 2008, do Twitter também, 2008. Então, nós estamos nesse mundo de escrever, né, no meu caso, né, de escrever, de contar história, de alcançar audiência, de como alcançar audiência, né, dos perigos, né, da liberdade de expressão sendo tolhida, cerceada ao longo da nossa jornada. Então, eu vivenciei isso e tenho vivenciado isso desde o começo, né? Desde o começo, tanto da grande liberdade, né, que trouxe uma super exposição,
da nossa opinião, quanto agora do contrário, né? Então só para você entender, então, assim, eu estou tentando comer a minha própria comida, né? Nós estamos tentando fazer esse trabalho, conhecer de ponta a ponta as dores. Então, eu sei o quão difícil é fazer entrega de e-mail na caixa de entrada, como é que o Google se comporta. Tudo isso a gente já vem vivendo há muito tempo, porque nós já trabalhávamos com marketing, nós já subimos o blog do zero para fazer 100 mil visitas orgânicas recorrentes mês, e num período um pouco maior de um ano, fazer um trabalho desse é muito grande. Então, assim, isso que eu concordo com o que você está falando, então, só trazendo para a prática que exige da gente trabalhar, exige da gente aprender, exige da gente, né, se colocar ali naquela posição que a gente almeja alcançar, entendeu? Eu acho que o ponto que a gente poderia trazer para tentar, né, ligar os pontos é que uma empresa não entrega valor só por motivo financeiro, ela entrega valor e uma parte do valor que ela entrega vai ter retorno financeiro. Então, você chega e bota conteúdo na internet, começa a falar sobre um determinado problema, começa a envolver um público em cima de determinado assunto, aquele conteúdo é um valor que está sendo entregue. A gente está produzindo aquele valor, só que não está esperando retorno financeiro. O que acontece na estratégia de marketing digital que a gente conhece hoje em dia é que você faz uma entrega, faz um e-book, só que bota um preço lá. O cara tem que botar um e-mail para fazer uma estratégia de automatização de marketing para poder atrair cliente, para fabricar lead, para fazer venda chata em cima das pessoas. Essa é uma das coisas que o pessoal tem feito sobre o processo de fazer a estratégia de marketing digital, né? E o ponto, que eu acho que é o ponto principal, é que uma empresa tem que se organizar para ficar gerando valor de várias maneiras, sobre várias estratégias, do ponto de vista de que isso vai ser usado, esse retorno, né? Se você quiser resumir valor, né, o que é entregar valor, é quando o seu cliente ele tem a percepção de que o preço que você cobra por aquilo que você entrega é barato demais. Entenda, não tô querendo trazer aqui aspectos de você estar cobrando barato demais ou não. Não é esse o ponto, tá? É que o cara fala assim, caramba, o retorno, né, o valor que esse negócio está me entregando é tão grande, mas tão grande que esse preço aqui para mim, né, que pagar esse valor aqui para mim é tranquilo, entendeu? E quando eu tô falando de valor, não é necessariamente dinheiro, tá? Porque tem dinheiro e também tem outras coisas, né? Mas enfim, só para percebe? Por isso que é nos pontos que a gente fica falando assim, para pegar um caso direto, assim, tem uma startup, a primeira coisa a fazer, cara, bota um blogzinho, bota lá, fabrica teu pingback, né? Bota lá teu fabric, começa a fazer algumas coisas e envolver um determinado público em volta do assunto que você quer trabalhar, antes mesmo de largar o primeiro MVP. Assim, no nosso entendimento, você tem que começar a fabricar algum tipo de envolvimento com uma audiência para poder chegar até para apresentar que o produto existe. Exato, exatamente. E essa percepção de valor é aquela história, né, Matt? Assim, o iPhone é tão bom que eu pago 10 mil reais nele e acho ele barato. Ou seja, 10 mil reais não é pouco dinheiro, mas o produto é tão bom que isso causa essa percepção, né? Acho que é nesse sentido que você quer colocar. Porque às vezes para você, tipo assim, ele pode ter custado X, né? Sei lá, custou 10. Mas a percepção de valor que você tem e o quanto ele te entrega, né, no seu sentimento, na sua visão, é muito mais do que 10, entendeu? Quando ele começa a ficar menor, né, você fala assim, tá ficando caro, aí você começa a desgostar do negócio. Aí não funciona mais. E tem um outro aspecto que eu acho que liga muito o ponto da nossa visão de audiência com a tua bagagem de produto, que é a questão de enxergar o público que está sendo alcançado. No marketing é muito tradicional a utilização da definição de personas, né? Para você fazer um alvo ali e atirar no público que vai potencialmente consumir aquele teu produto ou serviço. E eu vi você falando do Jobs to be Done, que tem muito a ver com focar no que você está resolvendo para a pessoa, qual que é a tarefa que precisa ser resolvida. E a gente tem uma visão de conteúdo muito parecida, né, Ferrari, com o que aquele conteúdo resolve e o que aquele conteúdo realmente entrega para o cara que está recebendo. Então, acho que tem uma conexão de produto e posicionamento nesse aspecto também que é bem interessante. Tá? Sim, é legal. Assim, se você for fazer uma comparação com relação a personas e jobs to be done, acho que o que mais me incomoda quando a gente vai trabalhar personas é que personas elas são baseadas em pessoas, né, ou perfis semi-fictícios. Então, se metade daquilo não é verdade ou é suposto, né, foi suposto por mim, eu já tenho uma premissa que ela é potencialmente equivocada. Eu nem vou entrar tanto no mérito no que diz respeito ao marketing puro e simples, apesar de que personas, até onde eu me recordo aqui rapidamente, ela de fato ela tem uma origem inclusive de produto e não de marketing, ela foi apropriada pelo marketing, levada para esse
para essa finalidade, mas enfim, não importa tanto, não é esse o assunto. O que eu vejo do Jobs to be Done é que o Jobs to be Done, ele te faz ter o foco que você precisa ter. O que eu quero dizer com isso? O Jobs to be Done, ele entrega para você, uma maneira de você enxergar produtos e serviços, é que você tem que pensar na tarefa que o seu usuário ele precisa resolver. E não interessa se o seu usuário ele é a sua avó, sua mãe, sua tia, seu avô, ou você mesmo. O que interessa é que todas essas pessoas, o que elas têm em comum é que elas precisam resolver uma mesma tarefa. E essa tarefa ela precisa ser resolvida com máxima maestria, né, sem interrupções, com uma fluidez absurda e assim por diante. Aí, vamos traduzir isso em exemplos muito rápidos de produtos, só vou citar os nomes. Por exemplo, o Uber que a gente usa, ele é diferente para sua mãe, para o seu pai, para sua tia, para sua avó e para você? Ou ele é idêntico, o aplicativo é igual? É igual, não é? O aplicativo é igual. Beleza. E o Instagram? A live da sua mãe é diferente da sua tia? Não. O Facebook, o LinkedIn, eu posso continuar citando aqui eternamente. Os computadores da Apple, o iPhone que você usa é o mesmo iPhone que seu pai, sua mãe, né, seu cachorro vai usar, entendeu? Uhum. A mesma coisa, não muda nada. Então, veja só, então, eles não estão trabalhando com 480 mil pessoas, eles estão preocupados em resolver tarefas da melhor maneira possível, executar muito bem tarefas e resolvê-las melhor do que qualquer outra pessoa. E você pode ver que, por exemplo, um Uber da vida, ele compete diretamente, aí você vai pensar, não, Uber compete com 99, justo, ele compete com 99, compete com táxi, mas na verdade, o Uber ele não compete só com quem tem um aplicativo igual ao dele, né, vamos chamar assim, ele compete com a bicicleta, ele compete com a sola do seu sapato, ele pode vir a competir com um helicóptero, de fato ele pode competir com o helicóptero não só no preço, mas também na velocidade do deslocamento. Para mim, ele compete direto com o meu próprio carro, porque... Compete diretamente com o seu próprio carro, porque dependendo da tarifa, né, dependendo do preço da tarifa flexível, e do estacionamento, vale mais a pena o Uber ou o seu carro. Você entende? Então, se você se foca na persona, você perde essas coisas. Você tende, né, tem um potencial muito grande de perder essas coisas. Eu, como sou um cara de produto, então eu tenho uma tendência a falar que o Jobs to be Done ele é mais eficiente, mais eficaz ou mais efetivo do que personas, especialmente na construção de produto, tá? Então, se você quer construir um produto bem feito, né, que tenha um valor percebido bem grande, você precisa resolver tarefas muito bem resolvidas ali, e isso é o que mais vai agradar as pessoas que estão utilizando esse produto, esse serviço. Show de bola. E, Matt, para a gente caminhar para ir especializando aí a conversa, a tua atuação empreendedora foi prioritariamente com vídeos, né? As tuas empresas anteriores atuavam com vídeo. Mas eu li e descobri que a tua conexão com o texto é muito antiga. Eu achei fantástico você comentar que ajudava o teu pai com as traduções e redigia para ele, né, as traduções lá do inglês para o português. E eu queria saber se você sente que a semente da Pingback foi plantada lá naquela época e hoje abriu espaço para ser o que esse negócio está começando a ser. Cara, sim, sem dúvidas. Eu não vou assim, desenhar algo muito complexo, né? Eu acredito que os nossos pais, enquanto educadores, né, enquanto formadores, eles têm uma influência construtiva muito grande sobre nós. Não no determinar daquilo que nós seremos, propriamente dito. Pode influenciar, né, tanto positivamente como negativamente. Mas eles têm uma influência, se eu pudesse dizer dessa maneira, né? Eu poderia ter sido médico, eu poderia ter sido, vamos dizer assim, meio que qualquer coisa, né, entre aspas, né? Eu poderia ter escolhido qualquer carreira, na realidade. E eu acho que meu pai, inclusive, né, eu imagino, pelo menos, que, assim, eu só tenho certeza, que ele sempre se preocupou muito, agora um pouco menos, mas continua com suas muitas preocupações por eu empreender, porque ele também ele é um empreendedor, e ele sabe muito bem das dificuldades e dos desafios que nós temos enquanto empreendedores. Então, talvez ele estivesse muito mais tranquilo se eu não fosse um empreendedor, eu fosse qualquer outra coisa, mais, entre aspas, estável, né? Vamos falar assim, acho que todo pai quer o seu filho na posição mais estável e segura possível, e eu imagino que meu pai não seja nem um pouco diferente nesse aspecto. Ok, sim, eu concordo que muito daquilo que meus pais fizeram, né, e abdicaram das suas próprias vidas para que eu e meu irmão tivéssemos potencialmente um destino melhor,
nos trazem até o dia de hoje. Então, a construção toda, né, da Pingback, por exemplo, seja indireta ou diretamente, tem alguma relação, sim. Veja, tem uma relação com aquilo que eu sou, né, mas também tem uma relação com aquilo que meu sócio né, eu venho se tornando. No recorte que tange a mim, né, porque é uma construção, nós estamos juntos, né, nesse negócio, e ele tem uma influência muito importante também, mas no que a gente pode fazer de recorte à minha pessoa, né, não tenho dúvidas, cara, que aprender a escrever, aprender primeiro a ler, né, ler e entender o que eu estou lendo, isso é essencial. Você memorizar textos, aí você aprende onde coloca vírgula, onde vem o ponto, a acentuação, sem querer você está aprendendo tempo verbal, e aí você continua, né, você avança, e você vai lendo mais coisas, né, vai aprendendo, né, e tomando gosto pela leitura, né, ou pelo menos se disciplinando a ela, e assim por diante. Tudo isso vai fazer diferença no nosso recorte, que é falando da Pingback, que, né, proporciona um ambiente de escrita e publicação para as pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, acho que isso trouxe alguma influência, né? Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, como eu fiz outras coisas, né? Igual você falou, trabalhei com vídeo e com outras coisas. Claro. Mas sem dúvida nenhuma, cara, tipo assim, é uma construção. E, enfim, poderia estar empreendendo em outra coisa hoje? Claro que sim. Mas sem dúvida nenhuma, essa experiência que eu tive, ou essas vivências que eu tive, contribuíram, sem dúvida nenhuma. E assim, eu acho que é como eu falo, mesmo enquanto pai, eu jamais vou conseguir entender aquilo que os meus pais fizeram e fazem por mim. Acho que não tem, é impossível comparar. Mesmo sendo pai, você não consegue compreender o que o seu pai faz por você, mesmo você sendo pai. É claro. Esquisito, né? Mas quem é pai, acho que entende o que eu tô falando. Eu ainda não sou pai, o Ferrari pode dar depoimento dele, mas eu imagino, hoje eu olhando para os meus pais, eu consigo sentir um pouco do que você diz, né? Nesse sentido da entrega e da contribuição, para eu ser o que eu sou hoje, né? E é interessante porque a gente vai mudando a chave, né, ao longo da vida, e você fala que escreve desde bastante tempo, né? Pelo menos desde 2012 escreve para a internet. E em um dado momento você virou uma chave que tem a ver também com a Raise Hands. A gente se preocupa acima de tudo em construir uma comunidade, e a gente fala isso porque a comunidade é um vínculo que alguém tem com outro alguém. É um vínculo emocional, é uma troca de valor constante. E o texto é uma ótima ferramenta para isso, porque quando você lê, você está num momento íntimo, introspectivo, deixando aquela informação entrar de maneira limpa, né, na tua cabeça. E você deixou de produzir os teus conteúdos em blogs simplesmente para aproveitar o posicionamento no Google ou para ser conveniente para os leitores que achassem aquilo ao acaso quando estivessem pesquisando, na verdade. Para buscar construir uma audiência fiel, uma audiência qualificada através da Pingback, uma comunidade. O que te fez mudar esse olhar sobre o vínculo através do texto? Cara, algumas coisas. A primeira coisa é que eu enxergo hoje um pouquinho assim diferente sobre a perspectiva do quantidade e qualidade. Eu acho que faz mais sentido eu ter uma base fiel, ou seja, pessoas que abrem meus conteúdos, que leem meus conteúdos. Eu tenho mais interesse por essas pessoas, né, que a reciprocidade delas é ler meu conteúdo, é acessar o conteúdo. Ela não precisa concordar com o que eu estou falando, nem deve, mas o fato dela consumir aquilo, gastar, separar um tempo da vida dela, que nunca mais vai voltar, para ler um texto que eu escrevi, ou para ruminar um conteúdo que eu produzi, eu quero estar perto, né, eu quero falar com essas pessoas, eu quero me relacionar, vamos falar assim, com esses indivíduos, com essas pessoas que estão, né, a esse redor, ou seja, essa comunidade de pessoas, seja ela qual o tamanho for. Se forem 2 pessoas, 1 pessoa, só minha esposa, porque, né, para a gente continuar bem dentro de casa, tá tudo bem, é só 1 pessoa, são 2, são 3, são 10, são 100, tá ótimo, são 100 mil, né, maravilhoso, que felicidade que tem tantas pessoas assim, e que responsabilidade, mas que bom que tem tantas pessoas assim. Mas a minha preocupação maior é poder entregar algo que as pessoas estão a fim de novo, não interessa se elas concordam ou não, porque não é o ponto é, cara, as pessoas admiram, elas gostam de ter acesso a esse tipo de conteúdo que é feito dessa maneira e tal. Então isso é o que me atrai, é o que eu vim construindo ao longo do tempo, eu percebi, cara, eu quero
fazer isso, eu quero entregar conteúdo para essas pessoas, né, que estão a fim de consumir esse tipo de conteúdo que eu produzo, né? Então, isso foi o que mais me chamou a atenção, foi o que mais me despertou, muito além de ranquear, sei lá, tá aparecendo um snippet do Google, ranquear em primeiro lugar, né, a posição 0. Eu não estou preocupado tanto com isso nesse momento. É importante? É importante. Tem alguma relevância? Com certeza, entendeu? Isso gera autoridade, uma série de outras coisas também. Mas, para mim, de novo, o mais importante é que aquelas pessoas que me seguem ou aquelas pessoas que têm interesse no meu conteúdo, elas recebam um bom conteúdo, um conteúdo de qualidade. E como eu sempre falo, principalmente por inbox, não falo isso muito publicamente quando eu estou aqui me referindo ao Instagram, por exemplo. Eu sempre falo para as pessoas, olha, eu não sou guardião, assim, eu não detenho o monopólio da verdade, procurem outras fontes, o que eu escrevo aqui, vocês não estão obrigados e nem devem necessariamente concordar com as coisas que eu falo, mas o mais importante é que vocês possam, né, o que esse conteúdo aqui sirva para que vocês reflitam e corram atrás de outras coisas, seja elas quais forem, mas vocês formem a sua própria opinião, que, como eu falei, ela não precisa ser igual à minha, muito pelo contrário, ela pode ser completamente diversa, e de fato ela será, né, diferente, mesmo que com nuances diferentes da minha. O mais importante é que as pessoas consigam pensar por si. Então, veja, o meu propósito escrevendo, muito mais do que qualquer coisa que eu falo, o que me satisfaz é alguém chegar para mim e falar assim, cara, eu não concordo com você, mas eu fui pesquisar, não sei o que lá, eu estou pensando com a minha própria cabeça. Isso, para mim, é o mais importante, é o propósito que eu tenho escrevendo. Tá? Então, só para vocês entenderem. Então, me satisfaz, são 2, 3 pessoas, 5 pessoas que falam isso, que chegam, estou satisfeito, entendeu? É muito doido, porque a nossa interpretação, sob o ponto de vista de construção de comunidades, audiências de comunidades, estão muito próximas da tua visão de como é que a coisa deveria ser feita. A gente tem a mídia de massa como sendo uma estratégia de fabricar audiência a qualquer custo, produzindo conteúdos muito rasos para tentar fazer clickbaits, né? Fazer atração de conteúdo simplesmente para chegar e pegar o elemento mais raso que possa trazer aquela pessoa para fazer o acesso ao conteúdo. E só provoca um público que fica brigando, literalmente, dizendo assim, pô, vocês estão errados, estão fazendo coisa errada, conteúdo errado, coisa parecida, como se a gente fosse possível a gente tentar corrigir a mídia em massa. E, ao mesmo lado, a gente está chegando e abandonando toda a nossa possibilidade de fazer o processo de transformação com a nossa comunicação, né? A gente tem o nosso espaço, tem o nosso Instagram, tem o nosso pingback, tem o nosso YouTube, tem o que seja, e a gente pode produzir conteúdo e fazer impacto no mundo através dessa comunicação que a gente executa. Não necessariamente vai ser, a gente não vai disputar com um grande portal de conteúdo, porque eles têm outro objetivo, e não é o objetivo que a gente está querendo fazer, que é de chegar e fazer a transformação do mundo com base no propósito que a gente quer executar. Isso é um ponto de vista de como é que a gente acha que o mundo poderia ser, né? E não como deveria ser, né? Sim, eu concordo com você, sendo bem honesto, assim, talvez se eu fosse, entre aspas, discordar, assim, eu nem estou tão preocupado com mudar o mundo, sendo bem honesto, assim, eu acho ótimo, é um propósito maravilhoso, mas é igual eu falei, assim, veja, eu consigo impactar construtivamente 2, 3 pessoas que estão na minha órbita mais íntima, cara, já é um negócio absurdo, porque aí você tem um efeito em cascata. Quantas essas pessoas estão impactando outras e outras e outras e outras, entende? Sim. Então, veja, no final das contas, nós estamos meio que falando a mesma coisa, mas eu estou mais preocupado, ao invés de eu abraçar o mundo, porque que acontece? A fala de mudar o mundo, ela faz com que as pessoas precocemente ou inabilmente tentem abraçar o mundo, mas essa transformação, entre aspas, né, ela não ocorre na tentativa de abraçar tudo e todos, né? Mas fazer bem feito aquilo que você sabe fazer para aqueles que estão ao seu redor. E aí, de novo, podem ser 2, 10, 100, 1000, 1 milhão. É uma boa reflexão. Eu acho que também você chegar... o conceito de chegar e transformar o mundo parece uma ação rebelde, né? De chegar e... invadir os prédios e começar a quebrar tudo para fazer as coisas acontecerem, né? Eu acho que essa conotação não é a que a gente está buscando. Sim, claro, eu faço ideia. A conotação realmente que a gente está buscando é exatamente essa, de chegar e fazer a transformação do mundo através das ideias, apresentando para as pessoas que têm uma maneira diferente de encarar o mundo, né? De chegar e entender a interpretação que você tem no mundo, determinada coisa que está acontecendo no mundo, pode ser evoluída se você observar essas outras formas de encarar o mundo. Sim, porque a liderança sempre vai ser pelo exemplo, cara, sempre.
Sempre vai ser pelo exemplo. Esse é um ponto muito importante, na verdade, é o como você se transforma e como isso impacta as pessoas que estão na tua volta. Então, que tem a ver com liderança, pelo exemplo, skin the game, enfim, todos a antifragilidade de se aproveitar do caos, enfim, todos os conceitos, todas as visões, elas terminam nisso, em você promover uma autotransformação e esse impacto refletir nas pessoas que estão próximas, né? Então, é muito o que a gente tem buscado aqui, né, Ferrari, com os comunicadores. E tentado levar também para os clientes, né, que eu acho que, a gente recebe muita gente que vem conversar com a gente com aquele mindset de chegar, eu quero chegar e fazer um monte de publicação nas redes sociais e botar um conteúdo lá dentro para fazer venda. Eu quero apresentar meus anúncios aqui, chegar e dizer assim, compre por tanto e coisa parecida. A gente fica assim, nossa, se eles soubessem o quanto é difícil, né, velho, produzir conteúdo todos os dias, conteúdo no feed todos os dias. Eu fiz um compromisso, eu tenho até em falta, entre aspas, com isso, né? Eu tento não me prender tanto, né? Mas conteúdo em feed, cara, sem brincadeira, eu fiz 100 dias ininterruptos ano passado. Tá maluco, cara. Isso você tem que ter time para fazer um negócio desse, assim, surreal, cara. Isso é verdade. Não tem condições. Isso também é verdade, porque tem o trabalho todo de fazer uma coisa artística, bonita e coisa parecida, mas tem o outro lado, sob o ponto de vista, é que eu não quero seguir um conteúdo que só está falando dele, não está falando de mim, entendeu? Você chega e está recebendo... Sim, de novo, até quando nós contamos a nossa própria história, o ponto de partida, né, o propósito de você contar a sua própria história é a identificação de outros por ela. Isso. Entende? Tipo assim, veja, não é que a pessoa vai passar pela mesma coisa que eu. Eu posso contar uma história, sei lá, ficticiamente falando aqui, sou sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Cara, tá maluco, ninguém quer se identificar comigo, ninguém quer passar pela Segunda Guerra Mundial, mas todo mundo quer sentar e ouvir a história. Porque essa história está diretamente conectada com o futuro dela, ou seja, com o presente dela. Porque graças a um ex-combatente, sobrevivente, papapá, tal, nós, entendeu? Então essa construção tem uma empatia, tem uma simpatia e uma empatia muito grande. E a maneira como você vai colocar isso, né? Aí você consegue extrair coisas, aí sim, para a sua realidade. Exemplos. Estratégia, grupo, unidade, comando, resiliência, sobrevivência, enfim, né? Aí você consegue trazer isso para a realidade da pessoa. Aí sim ela consegue extrair um valor daquilo que está sendo falado. Senão, não tem conexão nenhuma, zero conexão com aquilo que está sendo falado. A nossa base é você construir a base do storytelling que você tem que usar no processo de comunicação, né? Então, você chegar e tem que descobrir como é que é a narrativa que você vai contar e qual é a maneira de você... essa história pode ser interessante para o teu público consumir. Então, pegar os elementos, quem são os protagonistas, quem está te ajudando, qual foi os primeiros desafios, qual foi a primeira vitória, como é que foi o sucesso, quando é que você voltou para a sua terra e mostrou que teve um progresso na tua vida. Aproveitando esse gancho do storytelling do Ferrari, eu vi, Matt, que você aplica muito o storytelling até na própria narrativa do nascimento da Pingback, né? Você falou num determinado texto, né? Abre aspas. A Pingback foi escrita em uma parede onde estavam colocadas as suas sinapses ligadas ponto a ponto. Tudo dentro de uma sala semi-escura, porque uma das lâmpadas estava queimada, né? Você conta uma história de como a Pingback estava nascendo. E aproveitando esse gancho, o que você entende o que você entende que é fundamental para fazer com que uma narrativa seja verdadeiramente envolvente, né? Seja a história da Segunda Guerra ou o nascimento de uma startup. Claro, cara, eu pessoalmente, assim, tem uns caras que falam umas coisas assim muito legais, eu nunca tinha tentado para eles realmente, finalmente têm alguma razão bastante relevante. Eu acho que quem quer construir boas histórias, muito mais do que ler livros de marketing sobre como contar boas histórias, que de fato há muitos livros, existem muitos livros muito bons, inclusive, sobre isso. Eu posso citar aqui alguns do Seth Godin, por exemplo, que são excelentes, fenomenais a respeito desse assunto. Porém, mais do que ler livros técnicos sobre isso, se eu pudesse resumir, seria assim, vá ler romances. E calma, quando eu falo ler romance, não significa ler histórias tipo novela da Globo, né, que a gente acha que romance é aquilo, né, aquela coisa melada, novela mexicana, não é isso, né? Um romance, ele não necessariamente é uma história de amor melosa contada em 500 páginas, quando você torce, cai um pirulito derretido, né, de doce. Não é isso, né?
romance, o gênero romance não significa meramente isso, muito pelo contrário. Você vê isso na destreza em que os detalhes são relatados, né? Você vê, enfim, você consegue destrinchar muitas coisas. Então, ler outros gêneros, né, que não sejam técnicos da nossa área, pode ser até mesmo um suspense, tem muitos muito bons, né, que podem ser consumidos. E isso nos ajuda a ganhar essa percepção de como contar boas histórias. Eu gosto assim, né, eu tenho um apreço muito grande por alguns professores de português, especialmente professoras, né, no meu caso, em que elas eram chatas demais, sobre qual perspectiva, elas eram legais, né, mas sobre qual perspectiva que eu quero dizer, onde você precisava se atentar a sempre construir uma história com começo, meio e fim. Sempre, começo, meio e fim, começo, meio e fim. E eu sou retardado nisso, começo, meio e fim, sabe? Eu olho sempre o meu texto, ele tem que ter um começo, ele tem que ter um meio e ele tem que ter um fim. E eu acho que porque sou canhoto, sei lá por quê, eu começo pelo fim. A maior parte das vezes eu começo todas as minhas histórias pelo fim. Porque volta no que a gente estava falando. Onde eu quero chegar? Qual que é a conclusão que eu quero que as pessoas tirem daquilo ali que eu estou escrevendo? Então eu começo pelo final. Eu faço um super, ultra resumo, condensadíssimo do resultado que eu quero, e a partir dali eu destrincho para cima, né? Então eu construo o texto, entre aspas, de trás para frente. Então primeiro eu faço o final, depois, óbvio, eu vou aperfeiçoar ele, mas eu faço o final, depois eu volto para o começo, né? E aí do começo eu vou destrinchando até chegar a fazer a conexão, né, nessa conclusão que eu faço. Então eu faço essa sinopse, vamos chamar assim, entre aspas, né? Não é bem uma sinopse, é realmente um resumo, né? Um extrato da conclusão, tá? Não é, tipo assim, um resumo do livro, né? Ou da escrita, é realmente o final. E dali eu crio tópicos que eu quero abordar, né? Que eu quero abordar antes, e daí depois eu venho do começo e vou destrinchando, né? Vou escrevendo até o final. Uma coisa que vocês podem perceber, é só curiosidade, depois, né, o editor corta aí, mas é só para vocês saberem, por exemplo, sempre que eu coloco uma citação de alguém, algumas mensagens que eu escrevo, algumas publicações que eu faço, eu coloco uma citação, às vezes eu coloco uma citação grande de alguém no começo. Parece que não tem nada a ver com o que eu vou falar, e de fato, aparentemente, parece que não tem. Mas eu aprendi com algumas leituras que o mais divertido é deixar as pistas para a galera procurar. E vira e mexe eu recebo algumas mensagens, cara, eu entendi o que você quis dizer ali, eu entendi porque que você colocou esse texto que parece que não tem nada a ver com o assunto, entendeu? Mas lá no fundinho tem. E se não tem com aquele texto, a deixa, é porque eu estou construindo a mensagem que eu quero passar lá na frente. Então você vai perceber como isso. Se você voltar agora nos meus textos que estão exclusivamente na Pingback, por exemplo, né, que eu venho publicando na Pingback nos últimos meses, todos eles têm relação com liberdade de expressão, todos eles têm alguma relação indireta com com a liberdade no sentido mais amplo. Todos eles vão passar por alguma coisa nesse sentido. Todos têm alguma coisa direta ou indiretamente relacionada a isso. Entende? E quando você chega no último texto que está publicado até a data de hoje, que é o do Farol, você vai ver que tudo isso culmina para esse texto. Todas essas citações que eu fiz, que parece que não tem nem pé nem cabeça, elas estão diretamente conectadas nessa conclusão. Então, quem veio me acompanhando, né, na minha lista, me acompanhando nesses últimos meses, quando ele se deparou com o texto Um Farol a Brilhar, ele teve uma compreensão tão mais profunda daquele texto, entendeu? Aquele texto ele bateu tão mais forte naquela pessoa, porque ela já veio com essa carga antes, entendeu? Ela já veio com essa construção antes. E eu usei o meu Instagram como apoio. Então, agora, quem vai pensar aí, e, tipo, se eu pegar aqui nos meus stories aqui, o histórico que tem como pegar para colocar nos destaques, quem acompanhou, percebeu, né, ou não propositalmente, mas percebi, vi, não. Na cabeça dele, a ficha caiu, a matéria assentou nele, porque eu fui trabalhando isso paralelamente em outra rede, entendeu? Então, eu vim trabalhando essa mensagem, seja no campo político, o Matheus está falando de política. Eu estou falando de liberdade, e eu estou falando do que tem relação com o meu negócio. Parece que eu estou falando de política. De fato, eu estou falando de política, se a gente quiser ser literal, eu estou falando de política. Mas por que eu estou falando disso, né? O que eu quero, entre aspas, incutir nas pessoas, né? Qual que é o significado que eu quero dar para as pessoas daquilo? Quando o cara se conecta na leitura mais profunda, ele tem a compreensão
Não aquela compreensão assim, entendi por que ele usou essa e essa palavra, não, mas ele tem uma compreensão da aspiração ou do propósito que eu tinha com aquilo. Não, como eu falei, se não visível, entendeu? Mas... Tem um Inception ali, né? O artigo tem uma história, como é que é o conjunto de artigos tem uma história, como é que é o Instagram junto tem uma história maior e vai construindo o negócio e vai apresentando todo o propósito que está querendo construir. E você está aplicando exatamente a construção da narrativa e da comunidade no entorno dessa narrativa, né? O nosso foco aqui na Resilience é sempre dizer, cara... qual canal eu uso? Não importa, você tem, preferencialmente esteja em todos, mas a tua comunidade não é o canal que você necessariamente está comunicando. A comunidade ela é agregada pela narrativa que você está construindo e ela vai te seguir para onde você for, né? Esse que é o principal ponto. A gente fala, né, puxando esse gancho da comunidade, de ter pessoas gravitando no entorno de um assunto, que o mais mágico é quando a gente começa a receber esses feedbacks, né? E na pingback, isso são os pingbacks, né? Quando a pessoa devolve o impacto que aquilo gerou nela. E você falou que se estiver impactando 3 pessoas, 100, 1000, 1 milhão, enfim, o importante é impactar. Agora eu te pergunto, que dica você dá para os produtores de conteúdo que estão nos acompanhando para segurar a ansiedade até os primeiros feedbacks aparecerem? Ou até os primeiros pingbacks aparecerem? Olha, talvez não seria... Não sei se eu chamaria ansiedade, eu ficaria ansioso também, eu fico ansioso, né? Assim, quando eu escrevo um texto, né, sempre, até hoje, eu sempre fico ansioso, eu tenho medo de cometer erros de português, eu erro muito no meu português, porque eu falo muito rápido, eu estou tentando falar devagar, mas você vê que às vezes eu esqueço e eu começo a falar rápido. Eu falo muito rápido, eu digito muito rápido, então eu como algumas letras de vez em quando, então eu sou meio nervoso, assim, nessas coisas, então eu tenho uma preocupação muito grande, eu fico ansioso, eu quero saber como é que foi recebido, eu fico chateado, eu fico emocionalmente, entre aspas, abalado, porque, tipo, não trouxe o sentido, às vezes, que eu gostaria, e isso me incomoda, então eu tenho de certa maneira, essa ansiedade com o resultado daquilo que eu estou produzindo. E aí, é óbvio, quando eu recebo alguns feedbacks, ou eu me fico resignado, porque beleza, não foi bem o que eu queria, na próxima eu acerto a mão, ou eu fico, graças a Deus, né, deu tudo certo, era exatamente isso aí, era aí que eu queria chegar, então deu certo. Mas com relação à ansiedade, cara, ou com relação a colher os frutos, o que eu poderia dizer é que não interessa se vai ser uma raquetadinha lá, né, um pingback ou qualquer coisa do tipo, né, o cara pagar uma assinatura sua, assim, não interessa qual que é o retorno que você está esperando daquilo que você está produzindo. O que todo mundo que produz conteúdo, pode ser texto, não interessa. Cara, eu vou contar um exemplo aqui, é muito rápido, eu vou contar um exemplo, não vou citar o nome da pessoa, mas vou contar esse exemplo muito rápido, que eu acho que ele vai exemplificar aqui o que a gente está querendo aqui na prática. Eu conheço um youtuber muito, muito famoso, muito grande, ele grava para a Netflix hoje, ele faz umas coisas bem grandes. Eu me relacionei com ele profissionalmente, porque ele ia produzir alguns cursos junto com a gente, acabou nem dando muito certo isso, mas a gente continuou bons contatos, cheguei até a comprar uma câmera que ele usava para gravar seus vídeos um pouco mais adiante, acho que em 2017, alguma coisa assim, enfim. Esse cara, em 2014, quando a gente conversava mais frequentemente com relação a essas questões, de coproduzir alguma coisa juntos, ele era visto pelos outros grandes youtubers da época como um Zé Ninguém. Ele era um nanico do YouTube, um cara quase irrelevante, tá? E numa Campus Party, em 2014, se eu não estou enganado, eu encontrei com ele, né? Encontrei com ele numa Campus Party, se eu não estou enganado, de 2014. Só que eu encontrei ele sem palestrar em nenhum palco, sem estar cercado, sem estar na sala VIP, ele nem tinha credencial VIP. Ele que é uma sala com ar-condicionado, pá, com tudo, enfim, onde todo mundo fica, né, todos os caras grandes ficam, e ele estava sentado, não sei se quem já foi na Campus Party vai saber o que eu estou falando. Cara, ele estava sentado numa mesa, cara, de perder de vista, assim, uma mesa branca, assim, cara, meu Deus do céu, assim, de perder de vista, gigantesca, saca? Num fundo, ele meio que sozinho, assim, sentado. Eu achei ele por acaso, porque eu estava distribuindo adesivo. Eu estava distribuindo adesivo em várias mesas diferentes. Um foi distribuído adesivo, era ele, com a toalha, assim, tinha acabado de tomar banho no chuveiro comunitário da Campus Party. Uhum. Um ninguém, né? Para as pessoas ele um ninguém. Mas ele sabia que ele ia colher fruto disso lá na frente. 4 anos depois que ele explodiu.
Mas ele explodiu do nada, ou seja, ele ganhou notoriedade do nada? Não, cara, ele veio construindo dia depois do outro, um dia depois do outro, um dia depois do outro. Ele teve consistência, ele teve disciplina, ele não esmoreceu porque só tinha uma pessoa dando uma raquetadinha, porque o primeiro texto deu 0, o segundo texto deu 0 likes, o terceiro texto deu 1 like, que é o dele, o quarto deu 2, porque ele pediu para um amigo dar lá, entendeu? Ele não se pautou por isso. Ele acreditava no que ele estava fazendo, ele continuou produzindo, ele continuou na sua jornada, ele tinha um foco, ele tinha um propósito, ele sabia onde ele queria chegar. Ele foi construindo isso. Ele demorou, ele já estava há algum tempo na estrada, então ele demorou aí um total de, vamos chamar assim, 6 anos para ter alguns milhões de seguidores e ter uma grande notoriedade no YouTube. Ele demorou mais ou menos isso, uns 6 anos. Então, cara, vamos combinar, né? Para construir uma carreira, construir uma notoriedade, uma autoridade, né? Construir uma comunidade em torno de si, né? Sob essa perspectiva, não vai ser em um mês, em uma semana, 2, 3 textos, um story, 2, 3 posts no seu feed de sei lá onde que for, entendeu? Não vai ser assim que isso vai acontecer. Então, nós precisamos nos controlar, né? Nesse sentido da ansiedade, né? De tipo crescer, dar certo e tudo mais, e entender que isso é uma construção de longo prazo. É tipo investir na bolsa, entendeu? Um dia para o outro, pode até dar um spikezinho, um pulo, mas isso não é a tendência normal, entendeu? A tendência normal é uma subida longa e devagar até o resultado que a gente está esperando, entendeu? E é uma subida longa, devagar, cansativa, árdua, né, que a gente apanha muito mais, né, que é normal. Como eu falei, as pessoas, por consequência, nos ridicularizam, assim, larga isso, não dá certo, larga isso, não dá certo. Eu não estou falando que a gente tem que bater cabeça na parede, nem dar um murro em ponta de faca, não é disso que eu estou falando, né? Eu estou falando de resiliência mesmo, né? Então é você ir prosseguindo, né? Porque você tem um objetivo, você tem um propósito. Então, meus 2 centavos, cara, muito honestos com relação a isso. Cara, fica tranquilo, entendeu? Foca em ter a sua estratégia de produção, seja de vídeo, de áudio, de texto, não interessa. Foca, entendeu? Tenha um propósito de longo prazo, e corre atrás dele. Tipo assim, não olha para os lados, cara. Põe uma viseira de burro, não que você seja, né, um burro, apesar de que o burro, né, o jumento, ele é mais inteligente que muitos outros animais, mas enfim, não é essa metáfora que eu queria trazer. Põe a viseira, cara, põe a viseira e não desvia do seu objetivo, saca? Ó, aqui, ó, e vai. Não por burrice, entendeu? Mas põe aqui porque, tipo, não, cara, meu negócio é ali, entendeu? Meu foco é esse aqui, eu não vou me desviar dele por nada. Vamos falar assim, você vai fazer as suas adaptações, seus ajustes, obviamente, para quem tiver um pouco de dificuldade com a interpretação, né, da figura de linguagem, então, não é disso que eu estou falando, os ajustes e adaptações são necessários, são importantes, né, porque, né, fazem parte dessa construção, mas o foco, ó, tá lá, entendeu? Então, o que eu diria para qualquer pessoa que está começando em qualquer área, de qualquer coisa, foca no propósito, esquece o que os outros estão falando, vai rumando, que os resultados vão acontecendo passo a passo, entendeu? E só para fechar, você vê que... facão, fazer uma metáfora, pega o facão e vai lá abrir a tua trilha, né? Vou te dar um exemplo, ó, um exemplo fácil aí, ó. O Thiago Reis, da Suno Research, ele fez 1 milhão de seguidores. Foi ele que falou isso? Ele fez 1 milhão de seguidores no Instagram tem pouco tempo, tem uma semana, talvez, aqui do dia que a gente está gravando. Ele fez um vídeo falando sobre isso, sobre a jornada dele, e ele falou assim, cara, tipo, você pega aí meu histórico de crescimento de seguidores, do 0 até 1 milhão, não tem nada especial, cara, é só um crescimento, assim, tipo, desgostoso, sem nenhum glamour, entendeu? Lento para danar, até chegar em 1 milhão. Você entende? Então, tipo assim, o pessoal acha, não, porque, né, ele fez chover canivete. Não, cara, o cara trabalhou duro para danar, respondia pergunta pra caramba nos stories, fazia live até falar chega, fazia live para ninguém, e o negócio foi crescendo devagarzinho, foi ganhando corpo e tal. O Thiago Nigro também, o primo rico, falou a mesma coisa numa live ontem, eu acho. Ele estava comentando sobre isso, ele falou assim, cara, eu saí para comemorar meus 100 seguidores, depois meus 1.000 seguidores, depois... E falando assim, e agora eu perco a conta de quantos fazem por mês, 200 mil, não sei quanto por mês aqui, ali, não sei o que, não, cara. Mas enfim, ele mostrando também de uma forma muito simples, entendeu? Ele comemorava, não desprezava as pequenas conquistas e também não desprezou, esses caras que eu dei como exemplo rápido, não desprezaram o seu pequeno começo. Isso é muito importante para quem está escrevendo ou para quem está produzindo qualquer coisa. Jamais despreze os pequenos começos.
Exatamente. E é um dos pontos que a gente fica falando sob o ponto de vista do serviço que a gente faz na Raise Hands, de focar nessa questão de construir esses dois lados, né? O braço de produto e o braço de mídia. Esse lado que você chega e tem que construir um público, uma audiência para poder chegar e apresentar o seu diferencial de valor, digamos um Instagram, um LinkedIn ou coisa parecida, para poder ter um processo de comunicação, é um processo de construção também. Você não consegue ter um público gigante consumindo aqueles conteúdos que você está falando do teu produto, da tua startup ou coisa parecida. Então, assim, a gente fala da questão de construir uma audiência antes mesmo do produto, porque como o processo é longo e você tem que ficar constantemente aprendendo nesse processo, quanto mais cedo você começar a contar a sua história, o seu propósito, construir narrativa sobre aquele negócio, melhor. E quando você tiver um produto, um MVP para testar, você já tem um público que está envolvido com o que você está produzindo. E isso, essa tese que a gente está defendendo aqui dentro, é um ponto que a gente está agoniado para chegar e passar para as startups para entender que isso dá para ser feito. Eu concordo que é possível ser feito, eu entendo a ansiedade das pessoas e eu concordo com o que você está falando. É claro, eu não vou entrar aqui muito em mérito de estratégia, etc. Eu acho que, tipo, se eu pudesse extrair uma raiz daquilo que você está falando, enfim, sob o meu ponto de vista aqui rapidamente, é que as pessoas precisam parar de construir as coisas de maneira acéfala. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Cara, usa a cabeça e pensa 2 segundos. Pensa uns minutinhos antes de fazer, antes de partir e executar um negócio, né? Dá uma checada se o que você está fazendo faz sentido mesmo, sob a perspectiva de, tipo, cara, peraí, velho, deixa eu ruminar um pouco, deixa eu decantar isso aqui um pouco. Porque, assim, veja, uma ideia inovadora, ela parece idiota para a maioria das pessoas. Não é disso que eu estou falando, obviamente, né? O que eu estou falando é que quando a gente vai fazer alguma coisa, quando a gente vai executar alguma coisa, pô, dá uma olhada se você conhece do que você está falando, né? Tem umas pessoas que me perguntam assim, quero empreender na área tal, mas eu não conheço nada dessa área. Eu falo assim, cara, legal pra caramba, mas você precisa conhecer ela mais a fundo. Como é que você vai resolver as dores desse negócio se você não faz a menor ideia do que você está fazendo? Pode até ser que sua ideia seja fantástica, mas, né? Entende o que eu quero dizer? Sim, Veja. eu adorei a resposta tua no Stories. O cara te perguntou assim, Matt, eu tô começando um negócio com um sócio, só que nem eu nem ele conhecemos o mercado. O que você sugere pra gente? Daí você falou, provavelmente não vai dar certo. Nem começa. Assim o mais prudente, né, o mais adequado é nem começar. Veja, existem pontos fora da curva? Certamente existem pontos fora da curva. Mas se você... veja, o cara pode até não conhecer, mas se ele está ali já estudando, aprendendo, ele vai passar a conhecer, ele vai passar a ter experiência, vai passar a ter o know-how daquilo, entendeu? E você pode perceber que muito daquilo que a gente tem, de produtos que são consagrados, eles giram em torno de uma experiência, né, ou eles giram em torno dessa extração, né, das percepções, das crenças, né, dos seus próprios fundadores. Então, por exemplo, quando você pega a Apple no seu início, quando você pega a própria Microsoft, o jeito da Microsoft difundir, espalhar o seu produto, reflete diretamente o caráter do Bill Gates, por exemplo. Você pega o Airbnb, se eu não estou enganado, são cofundadores, acho que um deles é designer, ou os dois são, não sei mais agora exatamente, mas você pega, o produto exalava eles, entendeu? Então você pega escritório, cultura, tudo tem muita relação com a maneira como eles veem as coisas. O Basecamp, né, que antes chamava 37 Signals, a mesma coisa, e assim por diante. Então você consegue perceber que esses caras, eles tinham uma audiência, vamos falar assim, eles tinham pessoas que acreditavam no que eles estavam fazendo, e mesmo, veja, poderiam ser 2, 3, 5 pessoas, mas essas pessoas em volta deles, né, foram crescendo ao longo do tempo, né, e foram trazendo uma visão, né, uma visibilidade maior para aquilo que estava sendo construído por esses caras que se tornaram, né, grandes referências, sob certa medida, né, dentro da questão técnica aqui que a gente está abordando. Sim. Percebe? Enfim, resultados digitais aí, né, dos meninos, né, você pega o André que saiu agora, o André, ele foi a grande referência de marketing da empresa, né, em termos de produtos, você tem o Guise também, que é um cara que manda muito bem, você precisa de ter pessoas assim, sacou? Eu estou excluindo o Eric aqui de propósito, né, o Eric, ele está numa posição estratégica um pouco diferente daquilo que vem aqui ao caso nesse momento, porque, né, a magnitude, etc., e enfim, a especificidade ali é outra. Mas você entende? Tipo assim, você precisa de ter caras que sejam
extremamente bons e que, tipo, provem que comeram a própria comida e sabem do que estão falando. O primeiro artigo que a RD escreveu foi o André Siqueira que escreveu, salvo engano, foi o próprio André que escreveu. O primeiro artigo de blog da RD foi o próprio André que escreveu. Ele mesmo digitou o texto, o primeiro texto da Resultados Digitais, e que está diretamente relacionado na intrínseca ao que o produto oferece, né? É o processo de construção de audiência que ele fez daquele momento, né? O produto, eu acho que um ano e meio antes dele começar a fazer a primeira venda do produto que ele está fazendo, ele já estava construindo aquela audiência para poder fazer o teste do negócio que ele ia rodar, né? Sim, sem dúvida. Então você percebe, são essas coisas que importam, assim, que é importante a gente chamar a atenção, né? Então, de novo, eu não estou falando, só para deixar claro, né? Viu, Eric? O Eric está me ouvindo aí, né? É o seguinte, eu não estou falando que você é ruim de marketing, não, meu querido. Pelo contrário, né? É porque tá maluco? Ele assumiu uma cadeira, um posto de trabalho em prol do negócio dele, que não permite que ele seja visto dessa forma tal qual o André acabou sendo visto. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, o André ele foi posto numa posição estratégica de autoridade de marketing, que trouxe, por consequência, uma autoridade absurda para o negócio deles. Né? E isso é traduzido, inclusive com essa referência que a gente fez aqui dos primeiros dias do próprio blog da RD. Claro, com certeza. E para a gente ir finalizando o papo, Matt, que a gente trocou ideias aqui muito profundas, né, sobre propósito, sobre conteúdo. Acho que foi uma das conversas que a gente mais se aprofundou em narrativa aqui dos últimos tempos. Foi pesada, né? Foi pesada nesse sentido, no bom sentido, né? O propósito da Piggyback é a liberdade de expressão. Isso ficou muito claro para mim. Você falou na conversa, mas quando eu pensei esse papo aqui, isso tinha ficado já muito claro para mim. Você fala, né, que a gente está passando por um processo de ser cada vez mais controlado, seja pelo Estado ou por quaisquer organizações. E a Raise Hands tem um papel muito grande de mostrar para as pessoas o quão livre nós somos para comunicar aquilo que está no nosso coração e transformar isso em algo que nos mova, em algo que crie oportunidades para a gente na vida. Isso são propósitos muito, muito próximos, né? Sim, sem dúvida, são propósitos muito próximos, cara. Só para você entender assim, o que eu entendo com relação a isso, até compartilhei isso recentemente, enfim, nas minhas redes, mas eu acho que é sempre importante reforçar. Quando a gente fala de liberdade, cara, eu vou até ler aqui um trechinho bem curto, tá? São poucas frases, uma frase, na verdade, 2 frases, que fala assim: não é o Estado, é o povo que é soberano. Prova disso é o fato de que lhe assiste o direito de ser tolo. Esse é o privilégio do soberano, ou seja, né, do livre. Assiste-lhe o direito de cometer erros. Ninguém o pode impedir de cometê-los, embora, obviamente, deva pagar por eles. O que esse texto está falando aqui, sendo muito simples, cara? A liberdade, ela consiste, né, no direito da pessoa, inclusive, errar. Isso é liberdade. Quando nós somos tutelados, né, tadinho, pobre coitado, ele não sabe o que ele está fazendo, vamos colocá-lo no caminho certo. Né? Isso é uma falsa percepção, uma falsa sensação de liberdade. Entende? Isso é tutela. Isso, em outras palavras, ela acaba em escravidão, seja a escravidão da sua mente ou seja a escravidão propriamente dita. Né? Então, você entende? Você vai atrofiando as pessoas, você vai impedindo que elas pensem por si, e pensar por si consiste em pensar errado, corrigir, aprimorar, amadurecer, até você chegar num ponto de maturidade, num ponto, né, ideal daquele seu pensamento. Se é que existe o ponto ideal do nosso pensamento, porque a gente está sempre evoluindo, aprendendo, aprofundando, etc. Portanto, a limitação, né, que você esteja equivocado, né, ou que você esteja limitado na amplitude do seu pensamento é tolice, né, é besteira. E isso aqui é uma palestra do Mises, né, o Mises falou isso que eu li agora. Tem um outro texto, é bem rápido, tá? Tem um outro texto que é muito legal, eu também comentei sobre ele recentemente, mas enfim, poderia até comentar sobre outros, mas eu gosto muito desse, então vocês me perdoem porque o português aqui está meio arcaico, porque é um livro muito antigo, apesar da tradução ser mais recente. Ele fala assim: ora então, o povo ficará eternamente sob tutela, ele não conquistou seus direitos com muitos esforços e sacrifícios, não deu provas suficientes de sua inteligência e de sua sabedoria,
não chegou à maturidade, não é capaz de julgar por si mesmo, não conhece seus interesses, existe um homem ou uma classe que ouse reivindicar o direito de tomar o lugar do povo, de decidir e de agir por ele? Não, não. O povo quer ser livre e será. Ele quer dirigir seus próprios negócios e os dirigirá. Aqui continua, esse livro aqui é o A Lei, do Frederic Bastiat, ele é muito interessante. Eu vou fazer só mais só ler mais um pedaço bem rápido aqui. É um exemplo que o Mises dá também a respeito de liberdade, que eu acho que é interessante só. Então, o Mises fala, é bem pequeno esse aqui, o Mises fala assim, tomemos como exemplo a liberdade de imprensa. Se for dono de todas as máquinas impressoras, o governo determinará o que deve e o que não deve ser impresso. Pausa aqui, troca aqui governo por, sei lá, Facebook. Nesse caso, a possibilidade de publicar qualquer tipo de críticas às ideias oficiais torna-se praticamente nula. A liberdade de imprensa desaparece. E o mesmo se aplica a todas as demais liberdades. Então, veja só, você pode falar que o governo está fazendo esse controle, que de fato existe, né, o governo, né, sob esse papel, o governo usando as empresas privadas também nesse mesmo papel, e existem as empresas privadas também exercendo, de certa maneira, esse mesmo papel. Quando eu falo empresa privada, vamos falar assim, eu estou falando do próprio Facebook, por exemplo, que compra o Instagram, que compra o WhatsApp, e que, de repente, ele pode falar assim, não, peraí, isso que você está falando aí, não pode falar mais, entendeu? Ele te corta em tudo. Fica virando organização paraestatal, na realidade, né, como os bancos e coisas assim. Mas o ponto que eu queria falar sobre esse ponto, que eu acho que é uma coisa extremamente relevante, é que a gente tem um problema muito sério no processo de comunicação para entregar para as pessoas o conceito de liberdade, né? Quando a gente fala sobre o ponto de vista de processo de comunicação, um dos pontos que a gente considera mais importantes no processo de transformação é fazer as pessoas alterar o mindset, né? A forma de encarar a vida e como interpretar como é que a vida acontece. E a gente usa muitas referências aqui sobre referências estoicas, que a gente tem falado com várias pessoas, inclusive sobre essa disciplina da parte do estoicismo, e sobre como a importância de você chegar e fabricar as virtudes, né? Sobre as características. Você construir um storytelling onde a virtude é um elemento importante. A gente tem os exemplos antigos que você contava, que os anciões chegavam no grupo da tribo, chegavam e juntavam e contavam histórias espetaculares que grandes gladiadores no passado chegavam lá e invadiam determinado território e pela honra que ele tinha e pelo desprendimento que ele tinha, ele enfrentava um dragão, enfrentava um negócio lá e construía um negócio. E aquele incutia aquele senso de ser desaforado com o inimigo, vamos dizer assim, de chegar a enfrentar as coisas e construir as coisas. A gente foi disciplinado, talvez muito pela mídia em massa, pela essa estratégia de ser subalterno, né, de ser cuidado pelo Estado, vamos dizer assim, sobre o processo como um todo. E eu acho ficar numa servidão, né? Ficar numa servidão eterna, servidão ao Estado, né? E eu acho que o que eu acho que é o bacana desse processo como um todo é a gente voltar a incutir aqueles conceitos das virtudes, né? Os elementos que fazem a gente ser homem de verdade, homem ou mulher de verdade, né? Não ser simplesmente um gado, assim, né? Tipo uma vaca. Esse livro aqui, ó, que aí não tem nada a ver com, tipo, para quem não gosta, né, que o pessoal vai falar assim, não, tipo, né, tem gente que tem uma mentalidade progressista, etc. Se a gente cita Mises, se cita Bastiat e cita outros, eles ficam até ofendidos, e eu entendo, porque não está dentro do círculo daquilo que eles entendem e acreditam. Esse livro aqui, do Ben Horowitz, parece que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas tem tudo a ver, tá? Ele chama o que você faz é aquilo que você é. Mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu não vou ler não, tá? Vou só trazer para vocês aqui, tipo, o que ele vai fazer? Ele vai falar sobre a importância da cultura, e tem tudo a ver com o que a gente está falando, mas baseado em histórias antigas. E ele vai pegar aqui, inclusive, a história de um samurai, sacou? Então, é muito interessante, porque está diretamente relacionado com o que você acabou de falar. Então, e ele vai citar o seguinte, que existe uma diferença, ou seja, existe uma diferença entre valores e virtudes, né? Valores é o que está no papel, virtudes é aquilo que você faz, né? As coisas que você faz, o que você pratica se chama virtude, né? Aquilo que você acredita se chama valores, né? E ele vai falar da importância das virtudes no negócio e não dos valores. Sim. Porque valor você põe na parede, você imprime, entrega para os funcionários, mas as virtudes é a prática daquilo que você diz acreditar. Então, na verdade, você acredita naquilo que você pratica.
Essa é a realidade. A sacanagem que tem no ponto de vista da virtude é que uma virtude é um conceito abstrato. Ele não é um conceito real, que você consegue definir. Ele é uma idealização, da mesma forma como justiça, da mesma forma como sei lá, honestidade, entendeu? São elementos que você não consegue dizer assim, pô, você está sendo honesto, pô, eu tenho que verificar as condições, né? Eu tenho que fazer um julgamento para verificar se isso é de fato uma visão honesta, né? Isso foi legítima defesa, depende do contexto e coisa parecida. E isso independe, porque você tem que ter uma virtude, você tem que ter uma visão maior do que você acredita que é o certo e a fazer, com base nessa visão do que é o certo, fazer uma avaliação dentro das limitações humanas do que parece ser a coisa mais correta a ser feita. E só a virtude pode viabilizar isso, né? Você chegar e construir essas virtudes. Mas é um desafio para a gente chegar e fazer as pessoas perceberem que isso é uma maneira de encarar a vida, né? Você chegar e aprender, pegar elementos históricos e conseguir construir a vida. E que na verdade é o que faz a gente praticar e que o que faz a gente entender para onde a gente está indo, né? Esse é o ponto. O que eu tenho sugerido, assim, sendo extremamente pragmático, né? Eu tenho feito uma campanha aberta por esse livro do Mises, por exemplo, né? Que são as 6 lições, né? Um livro super clássico, né? Um livro fácil de ler, uma semana o pessoal no máximo aí consegue ler esse livro aqui, que ele é bem curtinho e tudo mais. Muito relacionado a isso que você está falando, porque, por exemplo, aqui você vai ter o quê? Pinceladas do quê? Poxa, como que a gente saiu do feudalismo, que a gente aprende na escola uma coisa, a gente pode perceber que talvez, né, existe uma sugestão que seja outra, né? O surgimento do capitalismo, que não se chamava capitalismo, como que o termo capitalismo surge, o resumo do que significa capitalismo, se não nada mais que o cliente é o senhor do negócio, né? Isso é o significado pragmático de capitalismo. Então, é o contrário, muitas vezes, do que as pessoas acham. O pessoal acha que é um mecanismo de opressão, quando, na verdade, é um mecanismo de liberdade, ou seja, a independência do cliente, da pessoa, do consumidor, escolher o que ela bem quiser, né, com a qualidade, com o preço que ela tiver a fim de pagar. Isso é capitalismo. Essa é a definição pura, simples, lá atrás do capitalismo, que, inclusive, começa com a prática e depois é desenhada em, entre aspas, teoria, né? Começa de maneira ridiculamente prática, né, como não veio nem como uma quebra de sistema, não veio como uma proposta, né, não, vamos fazer uma proposta aqui para mudar como as coisas funcionam, não, o capitalismo, entre aspas, ele surge, né, naquela ideia de que as pessoas, da ideia não, né, as pessoas estavam passando fome, elas tinham que fazer alguma coisa para sobreviver, elas então começam a criar produtos ridiculamente vagabundos, mas eles descobrem, né, uma maneira de produzir isso em massa e vende isso ridiculamente barato para os seus pares. Isso cresce, gera algum tipo de valor e eles começam a iterar esse processo, e essa é uma das grandes inovações, de fato, né, uma das grandes inovações que nos tirou de uma condição ridícula e patética, miserável, para a condição que a gente tem hoje, perfeita, muito, muito distante de ser, mas é uma das grandes inovações da humanidade e que foi, né, maltratada, vamos falar assim, por questões políticas e ideológicas, né? Sempre foi, né? Porque foi visto como um ataque aos poderosos e aqueles dominadores, né? Senhores das outras pessoas, né? Quando as pessoas deixaram de ser assenhoradas, subservientes a esses poderosos, isso se tornou um problema político, né? E é por isso que capitalismo e outras correntes se tornaram um problema político e não qualquer outra coisa. Mas sim, sem dúvida, né? Desculpa, vou começar a sair aqui. Voltei. Aqui a questão que a gente está falando é a seguinte, é que quando entra na dicotomia, né? Digamos assim, todo problema, vamos dizer assim, você fabrica uma dicotomia trivial, você fabrica nós contra eles, e aí você fabrica uma idealização, de novo, é um storytelling, você chega e fabrica, eu sou o bem e você é o mal. Então, tudo que você representa é o mal, então eu não consigo, eu faço um bloqueio de escuta e não tento entender o que você está querendo falar. Eu acho que o que a gente falha dentro do processo de comunicação é entender que o nosso objetivo é fabricar as virtudes sob o ponto de vista do que é o certo e o que é coisa parecida. E, na realidade, as coisas se encaixam por causa disso. E não porque a gente vai ganhar a batalha contigo, né? Essa é a droga que eu acho que a gente está brigando o tempo todo fazendo na internet. E é muito simples. Tipo, assim, esse raciocínio, se a gente quiser levar para o jeito mais empobrecido possível, a gente tentar discutir
qual time é melhor. O melhor time, ele pode estar na pior condição possível no momento, mas é o time do seu coração, cara. Tipo assim, as pessoas elas acreditam naquilo tão irracionalmente, entendeu? Que não tem como você querer brigar. E você vai brigar com a pessoa, ou você vai criar uma, entendeu? Eu concordo com você, fica um nós contra eles, cara, não é assim que as coisas funcionam. Aí cai no problema daí vai na semântica. O que é o time, né? Digamos assim, passou 2 anos, o time trocou, os jogadores trocaram todos, coisa parecida. O que é do time que está lá depois de 2 anos? Assim, o que você está ligado com aquilo? Você está ligado com o brand, com a marca, com o espaço físico? Qual é essa conexão emocional que você está fazendo com aquele time? Exato. E aí eu gosto muito disso, tipo assim, aí voltando, aí só para fechar e trazendo para o nosso contexto de que esse exemplo do time, às vezes, que eu trouxe aqui não é o melhor, mas tem um contexto muito bom, que é o contexto da empregabilidade, ou quando nós contratamos pessoas. E a gente vê que existe um problema, né, patente, né, um problema muito claro, estampado, de brigas, né, ideológicas, né, político-ideológicas dentro das próprias empresas, né, existem rachas, confusões, por causa desse momento que nós estamos vivendo, de binarismo, né, vamos chamar assim, dentro dos próprios negócios nós temos percebido coisas. Mas é divertido. Os grupos de WhatsApp ficam todos divertidos, eu adoro esse mas sabe por que isso ocorre? Muitas vezes isso ocorre, porque nós deixamos de contratar porque pessoas talentosas, né, e pessoas boas de serviço, competentes, para contratar pessoas que são alinhadas com aquilo que a gente quer, né? A gente quer que elas sejam alinhadas, entendeu? Não estou falando a cabeça de cultura, valores, eu estou falando, não, porque eu gosto do time tal e eu só contrato quem torce para o mesmo time que eu. E você não está olhando se a pessoa ela é competente, se essa pessoa ela é virtuosa, né? Ou seja, ela pratica, né, ela tem boas práticas, né? E de maneira recorrente, sólidas, que são percebidas ao longo da sua carreira. Percebe? Então, a gente acaba entrando enfim, numa coisa muito, muito pequena, entende? Então, a sugestão desse livro, ela vem muito por causa disso, pelo menos no meu ponto de vista, que eu falo muito, incentivo muito, quem quer empreender, leia esse livro. É porque você quer falar de ideologia? Não, porque a segunda página do livro vai falar sobre a relação dos consumidores, ou seja, dos clientes com a empresa, e a necessidade que todo mundo que quer empreender ou que empreende, de agradar o seu cliente, né? Que é a frase, e ele fala isso, a primeira frase que ele usa no livro para falar sobre esse relacionamento abre aspas, o cliente tem sempre razão. É por isso que eu indico esse livro, muito mais não tem nada a ver necessariamente com questões ideológicas, mas sim com a mentalidade, entendeu? E quando eu fiz a origem da pergunta lá, né, Matt, que era os nossos propósitos são próximos, e aí a gente expandiu aí a conversa, é justamente nisso, né? Tanto o trabalho que você está executando na Pingback, o teu próprio posicionamento nas redes sociais, como o trabalho que a gente está fazendo aqui na Raise Hands, de mostrar para as pessoas isso como um caminho, com a importância de colocar as ideias, de ter práticas virtuosas. E como contar uma história que seja engajante, que engaje as pessoas, que transforme as pessoas. Né? Exatamente. Tudo isso tem o objetivo, na verdade, de promover um processo de transformação que vai fazer as coisas acontecerem de uma maneira melhor em cada um dos nichos em que esses comunicadores estão atuando. Então, na verdade, da voz, mover as pessoas do lugar delas, né? É um propósito grande, a gente sabe que é um caminho árduo, né? Eu sei que você também sabe disso. E é divertido, né? Eu adoro esse tipo de coisa, de chegar e ter as pessoas, ter os haters, as pessoas que te adoram, as pessoas que vêm falar contigo o tempo todo. Eu acho tão divertido esse processo de você interagir com as pessoas. Exatamente. Sim, é legal. Eu acho que é a essência daquilo que nós somos como pessoas, né? Somos seres ridiculamente sociáveis, enfim, a gente vai criar, não só teorizar as coisas, mas nós vamos viver, né, essa teoria de uma forma muito prática, né? Então é interessante, é quase que a gente reviver uma jornada do herói, né? Se a gente fosse pegar aqui um teorema para escrita, por exemplo, é como se a gente vivesse a mesma coisa, dá para construir a mesma coisa seguindo exatamente. Essa é uma das bases, né, que a gente usa, inclusive, para o nosso trabalho. Mas, Matt, acho que a conversa foi muito top, muito legal. Quero te agradecer mais uma vez, né, pelo teu tempo aqui em fazer esse papo com a gente. E quero que você aproveite esse momento para contar para as pessoas onde elas podem te encontrar a Pingback, para que elas entrem aí na tua bolha de conteúdo e comecem a absorver a tua visão de mundo. Tá, olha, eu posto muita coisa no meu Instagram, eu sou o Mate,
Eu sou Mate, em quase qualquer lugar você me acha, né, nesse lugar. Então, meu Twitter, apesar de eu usar praticamente só para ler coisas, é @eu sou Mate. Se você quiser me achar no LinkedIn, apesar de eu não usar, é esse. Se você quiser me achar no Instagram também, é @eu sou Mate. E agora, na Pingback, eu vou sugerir pingback.com, tá cheio de conteúdo legal lá, né? Tem conteúdo de vocês também. Muito obrigado por nos... muito obrigado por nos prestigiar dessa maneira, a gente fica muito feliz com isso. Mandem feedback sempre honestos para a gente poder seguir evoluindo. Mas acessem lá pingback.com, tem lá, assim, dá para conhecer um pouco da dinâmica e como que a Pingback de fato funciona, tá lá. E assim, se eu pudesse resumir, cara, tipo assim, eu não posso usar essa frase para Pingback, né, ou seja, como se fosse um slogan da Pingback, mas o que eu gosto, né, o que me marcou muito na leitura de um livro, inclusive, tem algumas controvérsias sobre o seu próprio autor, mas o conteúdo é fantástico. Tem uma crítica desse livro que diz o seguinte, que esse autor, no caso, né, ele era uma pessoa que pensava o impensável e dizia o indizível. A minha sugestão para todo mundo que quer escrever e quer se expressar, entendam, né, por favor, né, acho que eu não preciso fazer nenhum tipo de adendo, né, a essa frase, mas é isso, né, sejam corajosos, audazes de pensar o impensável e dizer o indizível, né, nós precisamos pensar aquilo que ninguém está tendo coragem de pensar e dizer aquilo que muitas vezes ninguém teve ainda coragem de dizer. Eu acho que a Pingback é um lugar para as pessoas desenvolverem e amadurecerem esse tipo de debate ou esse tipo de elucidação para a sua própria audiência. E veja, é muito interessante quando a gente coloca sobre essa perspectiva, né? Porque, poxa, pensar aquilo que ninguém está pensando, que coisa extraordinária, né? Dizer aquilo que ninguém ousou dizer ainda é fantástico, porque isso traz assuntos para o debate, isso traz assuntos, né, sai do campo das ideias que estão, vamos dizer assim, escondidos e traz à mesa, né, para nos enriquecer, né, para a gente poder discutir, aprofundar em várias ideias, enfim, em vários caminhos construtivos, né? Então, eu gosto muito dessa frase, é uma frase muito bacana que a gente pode usar em vários lugares diferentes e está intrinsecamente relacionada com a nossa liberdade. Liberdade é muito mais do que falar, do que poder expressar, é poder pensar. Então, a minha defesa, por mais que ela esteja, nesse momento, a Pingback, ela seja um campo, né, que abrigue a liberdade para que as pessoas expressem, especialmente, né, ou não vou dizer especialmente, mas a liberdade dessa pessoa expressar até coisas que eu não concordo, ou que eu não penso, porque, tipo, cada um tem o seu canal e cada um escreve o que bem entender, né, com a sua própria responsabilidade, afinal, a liberdade traz essa responsabilidade para a pessoa, ela escreve o que ela acredita e está tudo certo, nós não temos nenhum problema com isso, muito pelo contrário, são bem-vindos, todos são muito bem-vindos, que pensem diferente de mim enquanto pessoa, né, por exemplo. Mas, de novo, o ponto aqui, para mim, que é especial para caramba, é esse, as pessoas terem essa coragem de pensar o que ninguém está pensando e dizer o que ninguém teve coragem de dizer. E, de novo, né, quando eu defendo o direito das pessoas, né, escreverem, publicarem, expressarem aquilo que elas pensam, eu estou diretamente me colocando como um guardião, entre aspas, né, como um protetor daquilo que elas pensam, né, ou do direito delas pensarem, pelo menos, né, se eu pudesse dizer melhor. Uhum. Muito bacana, Matt. Pô, muito, muito legal essa visão. A gente tá lá dentro, né, como o Ferrari mencionou, com 48 artigos lá dentro da Pingback. Eu também tô começando a escrever lá com as minhas coisas, com os meus pensamentos. Então, que as pessoas possam utilizar a Pingback como ferramenta para se comunicar e para ter um espaço de livre compartilhamento de ideias. Legal, todos muito bem-vindos. É isso. Então, você que está nos assistindo aí, foi o nosso Racing Talks, acho, mais longo, né, da história do Racing Talks, mas que entregou também um dos conteúdos mais densos. Continue nos acompanhando, nós somos @SoulRaceHands em todas as redes sociais. Esse conteúdo está disponível no Spotify e também nas demais plataformas de podcast. Está disponível em vídeo no YouTube, ou seja, onde você quiser nos consumir, nós estaremos. Obrigado mais uma vez, Matt. E tchau para todo mundo e até o próximo Racing Talks. Obrigadão. Tchau, pessoal. Muito obrigado.